Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de Química. Hoje a gente vai dar sequência, continuidade dos nossos estudos desse capítulo que envolve as propriedades dos compostos orgânicos, certo? Hello, I am Tobinho and I'm here because I love to give presentations. Bora, rapaziada. Então, vamos começar lembrando aí o que você deve usar como ferramenta para predizer se a substância vai ter uma temperatura de fusão e ebulição elevada, se ela vai ter uma boa solubilidade na água, por exemplo, certo? Que, no caso, seriam as interações intermoleculares. A primeira coisa que é importante você fazer quando está analisando algumas moléculas, é comparar as interações que essas moléculas fazem quando estão juntas em uma substância. Lembrando que as interações ou forças intermoleculares são responsáveis pela coesão estrutural dos compostos moleculares. Aqui a gente está estudando compostos que formam moléculas, né? Quando os átomos apresentam ligações covalentes entre si, né? Nossa, essa ligação aqui ficou ridícula, né? Vou até apagar porque é melhor ter nada do que ter um rabisco bizonho ali, né, cara? Estragando o desenho. Beleza? Então deixe isso anotado aí nas suas anotações. Bom, quais são mesmo as interações? Então, a gente tem a interação do tipo dipolo induzido, que ocorre entre moléculas apolares. Vamos ver se eu vou conseguir desenhar. Esqueci de diminuir a DPI do meu mouse. Ocorre entre moléculas apolares, dipolo induzido, dipolo induzido. Dipolo permanente e dipolo permanente ocorre entre moléculas polares, certo? E, não vai dar, rapaziada, vou ter que diminuir a DPI do meu mouse, só um minuto. Aí, agora ficou bem melhor, né? Então, e as ligações de hidrogênio vão ocorrer entre moléculas polares que apresentam hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, certo? Então, toda vez que você vê uma molécula e você vê uma região dela que apresenta essa condição, hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a nitrogênio, hidrogênio ligado a flúor eu não falo tanto porque, né, só tem daí essa ligação, né, não tem muita outra coisa para analisar. Mas, às vezes você vê uma molécula orgânica que é bem comprida, tem algumas ramificações e tal, e daí você vê que em algumas partes dessa molécula, aparecem uns grupos hidroxila, por exemplo, né? Aparecem uns grupos álcool. Esses grupos álcool vão fazer ligação de hidrogênio com outras moléculas, né? Não quer dizer que a molécula inteira faz ligação de hidrogênio, são regiões, né? O interessante, o legal da química orgânica é isso, né? Que a gente sai de moléculas que às vezes são pequenas, como por exemplo água, amônia, tal, para moléculas grandes, que daí a gente não analisa só a molécula como um todo, né? A gente pode analisar regiões de polaridade dessas moléculas, certo? Então essas três não dá para esquecer. Lembra que dipolo induzido é apolar e dipolo permanente é polar, porque ligação de hidrogênio é um tipo de dipolo, mas é um tipo especial, beleza? Pois bem, eu separei aqui rapidamente duas substâncias para mostrar para vocês, fazer uma pequena comparação com relação à força intermolecular. Aqui eu tenho um hidrocarboneto. Vou até escrever aqui, né? Os hidrocarbonetos são apolares, naturalmente. Os vetores de eletronegatividade que ocorrem entre os carbonos e os hidrogênios se anulam, né, quando somados todos juntos, né? Então, se ela é uma molécula apolar, ela vai fazer dipolo, que é um D, né? Dipolo induzido, né? As moléculas dessa substância vão interagir por meio dessa força intermolecular, dipolo induzido, que também a galera gosta de chamar de... Vou escrever o nome inteiro, né? Deixa eu apagar aqui. Vou escrever só London, mas vou escrever tudo certinho, né? Tem gente que chama essa interação de forças de London.
Eu não sei porque se foi descoberto em Londres, se quem descobriu se chamava London, não sei, né? Mas é o nome que a galera dá, certo? Então aqui a gente tem o 2-metilbutano. Ele é apolar, olha como o ponto de fusão dele é baixo. Menos 160 graus Celsius, ele já muda do estado sólido para o estado líquido. Isso a 28 graus Celsius, né, um pouquinho acima das condições ambientes de temperatura e pressão, ele já entra em ebulição, né? E não se dissolve na água. Agora, se a gente olhar um álcool com uma cadeia de tamanho parecido, né, quantidade de carbonos que o pentanol, ou esse daqui, né, o isômero aqui, o nome correto desse pentan 1-ol, né, que tem que colocar o número. Se a gente observar que os dois têm cadeias parecidas, assim, em número de carbonos, né? Só que o pentanol tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição bem maiores, bem mais elevados do que o hidrocarboneto em questão. Isso ocorre justamente porque a gente tem uma região aqui da molécula que tem uma elevada polaridade, certo? Dada a elevada diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio, tá? E essa polaridade vai fazer com que as interações que essa parte aqui da molécula fazem com outras moléculas sejam chamadas de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Vou abreviar, né? Ligação de H. Né? Beleza? Então essa é a principal diferença. Tá? Moléculas polares fazem forças intermoleculares, né? Interagem entre si de maneira mais forte, mais intensa do que as moléculas apolares. Certo? Pois bem, caso você compare as interações intermoleculares e elas forem iguais, quando você fizer essa comparação, aí você compara a massa das moléculas. Beleza? Então aqui eu separei, por exemplo, duas substâncias, né, o ácido etanóico e o etanol. Observe que ambos têm estruturas bem parecidas, né? Tá vendo? Ó? A diferença é que o ácido etanóico tem um oxigênio fazendo ligação dupla com esse carbono 1 aqui. Né? Isso aumenta consideravelmente não somente a polaridade desse composto, mas também a massa molecular. Tá? A massa molecular aqui, que tem um oxigênio a mais, vai influenciar bastante na temperatura de ebulição. Ó, o ponto de ebulição do ácido etanóico está aqui, ó, quase 118 graus Celsius. E o ponto de ebulição do etanol, 78,37 graus Celsius. Tá? Ambos fazem ligação de hidrogênio, porque ambos apresentam região de elevada polaridade, onde o hidrogênio está ligado com o oxigênio. Né? Beleza? Então fazem a mesma interação, mas a massa molecular do ácido etanóico é maior que a massa molecular do etanol, certo? Se você preferir, se você quiser, você pode dividir em grupos as moléculas, né? As moléculas que fazem ligação de hidrogênio, até escrever aqui na ligação de hidrogênio, as moléculas que fazem dipolo permanente, as moléculas que fazem dipolo induzido. Tá? Dá para facilitar, né, como se fosse dividir em pastas. Né? Tinha um professor meu na universidade, dava aula de anatomia, ele falava que para a gente decorar, né, as coisas, os nomes de várias partes do corpo, era legal dividir em partes, né, como se fossem pastas, né, no computador. Então se dividia lá a pasta dos ossos, os ossos da parte superior, os ossos do braço, né, e daí ia dividindo. Então aqui também dá, ó. Essas aqui são as substâncias, as funções que fazem a ligação de hidrogênio, tá? Eu deixei algumas informações para você aqui, né, que talvez sejam interessantes, né? E observe as ligações de hidrogênio que o ácido carboxílico pode fazer, né? O que a gente chama também de dímero. Eles formam dímeros entre si porque interagem por ligação de hidrogênio. E essa cadeia carbônica, esse radical aqui? Bom, esse radical vai interagir com outro radical que se aproximar aqui, aí por interação do tipo dipolo induzido, né? Porque a cadeia carbônica é apolar, certo? O álcool também, né, faz ligação de hidrogênio, tantas quanto o ácido carboxílico, né? O fenol também. Interessante aqui as propriedades dele, né? E não pode esquecer das aminas, né? Aminas primárias,
que são aquelas que apresentam 2 hidrogênios ligados a nitrogênio, né? E as aminas secundárias, que são aquelas que apresentam só um hidrogênio ligado ao nitrogênio. A amina primária tem um ponto de ebulição maior do que a amina secundária, justamente porque ela pode fazer mais ligações de hidrogênio, porque tem mais ligações polarizadas aqui. Beleza? Só que, né, a temperatura de ebulição delas é um pouquinho mais baixa que dos álcoois, porque a diferença de eletronegatividade entre o N e o H é menor do que a diferença de eletronegatividade do O com o H. Ah, sim, deixa eu apagar isso daqui. Aqui eu separei para vocês uma coisa que eu acho particularmente bastante interessante, bastante curiosa, com relação às posições dos grupos OH no nitrofenol. Eu posso ter o ortonitrofenol e o paranitrofenol, tá? Mudando a posição aqui do OH. Observe que o paranitrofenol tem uma temperatura de ebulição e uma solubilidade em água maior do que o ortonitrofenol, certo? Isso acontece porque no ortonitrofenol, o hidrogênio aqui da hidroxila consegue interagir com o oxigênio do grupo nitro por uma coisa muito curiosa, que é uma ligação de hidrogênio. Só que é uma ligação de hidrogênio intramolecular. Intramolecular é dentro da molécula, não é entre duas moléculas, é dentro da própria molécula. E se ela faz essa interação com ela mesma, ela deixa de fazer essa interação com outras moléculas. E por isso a temperatura de ebulição vai diminuir. Aqui tem o grupo das substâncias polares, né, mas que não fazem ligação de hidrogênio, que fazem dipolo permanente, que são os ésteres, os éteres, aldeídos, cetonas, aminas terciárias, que são aquelas que não têm hidrogênio ligado ao nitrogênio, né, daí tem só cadeias carbônicas. Eu acho que a amida cabe melhor, na verdade, no anterior, né? Beleza? Pode inserir a amida aqui também. Amidas. E, por fim, aquelas que são apolares, que vão fazer dipolo induzido. Certo? São as moléculas apolares, né? Como, por exemplo, os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. Né? Esses aqui são apolares, então fazem dipolo induzido. Né? E normalmente esses daqui vão estar lá no estado sólido, estado sólido. Pode ser estado sólido, líquido, gasoso, depende do tamanho da molécula. Quanto maior a molécula, mais coesão vai tendo, né? E daí vai mudando o estado físico, né? Vai ficando líquido, vai ficando sólido. Não só poderia ser os hidrocarbonetos. Eu poderia ter, por exemplo, esses dois isômeros aqui, ó. Ou melhor dizendo, esse isômero do 1,2 cloroeteno. Ó, vê se você lembra desse isômero aqui que eu estou desenhando. É um isômero geométrico, né? Esse aqui está na posição trans. Seria o trans 1,2 dicloro, eteno. Né? Observe que aqui, ó, os vetores de eletronegatividade que se dirigem, aos átomos mais eletronegativos, todos se anulam entre si. Né? Então não tem momento de dipolo, né? Então essa é uma molécula apolar. Diferente da sua forma cis, né? Na forma cis, ela já apresenta uma leve polaridade, porque daí os vetores de polaridade, ó, não vão se anular. Tá vendo? Ó? Eles não se anulam. Beleza? Então daí aqui é polar. Entre o cis e o trans costuma ter essa diferença de polaridade, certo? Bom, galera, com relação às interações intermoleculares, acho bastante relevante a ligação de hidrogênio, justamente porque é esse tipo de interação que vai organizar a estrutura das proteínas, né, que são polímeros de aminoácidos, né, são amidas, então vai ter ligações de hidrogênio, ali, interações, para formar a estrutura da molécula, né, dessa substância.
As moléculas de DNA também interagem por meio de ligação de hidrogênio, as bases nitrogenadas, né? Sempre tem essas interaçõezinhas aqui que são responsáveis por manter a estrutura do DNA junto com alguns outros fatores, né? O interessante é perceber, né, que essas interações vão sempre ocorrendo aqui entre certas bases nitrogenadas, né? Adenina com timina, guanina com citosina e tal, né, no DNA. E essa sequência que vai desencadear uma série de fatores, né, desde genótipo até vários fatores na nossa vida, né, em você, nós como seres humanos. Né. Às vezes pode ocorrer certas mutações no código genético, né, ou às vezes pode ocorrer uma mutação na base nitrogenada, né, na sequência ali dessas bases, o que é bem difícil, né, de encontrar, e às vezes também pode acontecer uma alteração na compactação do DNA, né, que é um tipo de fator que a gente chama de fator epigenético, acima do fator genético. Existem evidências de que ele está relacionado com o desenvolvimento de câncer, né, por meio de uma reação química que se chama metilação do DNA. Na metilação do DNA, ocorre a substituição de um hidrogênio, aqui da base nitrogenada, por um radical metil. Tá vendo? Ó? Ocorre uma reação de substituição. Essa substituição nessa base nitrogenada, por exemplo, na citosina, que acontece, gera um maior empacotamento do DNA na hora que ele está condensando, né, por meio das histonas, né? E essa maior compactação vai fazer com que algumas partes do DNA não sejam acessíveis para transcrição e o gene vai ficar inativo, que daí vai poder desencadear algumas mutações, vai poder inclusive desencadear o câncer. E isso apareceu, essa reação aparece bastante em foco nessa reportagem do El País, que fala que, de acordo com um novo estudo, é possível detectar sinais de câncer até 4 anos antes do diagnóstico convencional. Consegue detectar justamente por causa da reação de metilação. Se você for ler essa reportagem e digitar no Google El País, câncer, você vai encontrar, você vai ver que lá na reportagem os caras falam que em 90% dos casos de incidência de câncer nas pessoas ocorrem reações de metilação do DNA, né, que é um fator que eles podem usar, estão usando, para rastrear o possível desenvolvimento dessa doença. Certo? Então, cara, é uma reportagem muito massa, galera. Se vocês puderem, leiam ela, esse estudo, assim, cara, um estudo bem louco, tá? Deixa vocês lerem, depois a gente discute na aula ao vivo, certo? E, por fim, eu separei esse exercício do UFPR que fala sobre a adesão do mexilhão a uma rocha. Olha que interessante. Os mexilhões aderem fortemente às rochas através de uma matriz de placas adesivas que são secretadas pela depressão distal localizada na parte inferior do seu pé. Essas placas adesivas são ricas em proteínas, as quais possuem abundância o aminoácido L-dopa. Esse aminoácido possui em sua cadeia lateral um grupo catechol, dihidroxibenzeno, está representado aqui, ó, que tem papel essencial na adesão do mexilhão à superfície rochosa. A figura ilustra um esquema da placa adesiva do mexilhão e um esquema da principal interação entre o grupo catechol e a superfície do óxido de titânio, que representa uma superfície rochosa. A adesão do mexilhão à rocha deve-se principalmente à interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, evidentemente, porque a gente tem aqui nesse grupo catechol uma ligação muito polarizada de um hidrogênio com oxigênio. Isso faz com que o hidrogênio adquira uma carga parcial positiva e o oxigênio uma carga parcial negativa. Lá no dióxido de titânio, no óxido de titânio, que seria a superfície rochosa, a gente tem oxigênios que são átomos muito eletronegativos. Então, eles ficam com uma carga parcial também negativa aqui. Então, a interação que vai ocorrer aqui
uma interação de elevada polaridade, é a ligação de hidrogênio. Não é interação íon-dipolo, porque aqui não são íons. Não é dispersão ou forças de London, porque não é entre moléculas apolares. Não é interação eletrostática, isso aqui é a mesma coisa que ligação iônica, certo? Ligação iônica, mesma coisa, sinônimo. E dipolo permanente e dipolo induzido, né, seria a interação entre uma molécula polar e uma molécula apolar, totalmente fora de questão aqui nesse exercício, certo? Fica para vocês finalizarem esse exercício que eu peguei do PSS, fase 3, fase do terceirão da UEPG, coisa rápida, você resolve em 5 minutinhos, e é isso. Uau, caramba, nossa, esse fundinho agora me lembrou muito o mapa Faipul Day. Puta mapa famoso, hein, velho? Tá louco. Eu fico de cara. Mas é isso aí, rapaziada. Então, a gente se vê daqui a pouco no nosso encontro ao vivo. Valeu, é nóis. Fui!